Bom, prazer imenso estar com todos vocês aqui nessa tarde de hoje, o pessoal de casa também que está nos acompanhando. Obrigado por estarem aqui, né, nesse sabadão. Ainda bem que está chovendo, então é mais fácil de estar aqui, né? Se tivesse calor aí, o pessoal podia estar fazendo outras atividades. Bom, ainda bem que eu estou falando sobre como medir os resultados e como gerar impacto para o negócio com tudo isso que a gente viu de tecnologia, né? Acho que se eu tivesse que falar de tecnologia mais uma vez aí, eu não conseguia acrescentar nada diante de tanto conteúdo bom que a gente teve antes aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Aldai. Não vou falar muito sobre mim, porque a gente tem pouco tempo aqui para abordar esse conteúdo sobre métricas de produtos de inteligência artificial, né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, só marcar o café, adiciona no LinkedIn e a gente pode conversar melhor. Bom, métricas é uma pedra no sapato de toda pessoa que trabalha com produto, né? A gente sempre tem um desafio grande de medir aquilo que a gente está fazendo para priorizar, ou para gerar impacto para o negócio, ou para a usuária, né? E como gerar impacto para o negócio também. E não é diferente com essa nova tecnologia, né, que está aparecendo e que muitas empresas querem utilizar, que é a inteligência artificial. Bom, começando com um número que é bem impactante, né? A gente vê que 80% dos projetos de IA falham, né? A gente tem algumas pesquisas que estão revelando, isso daqui foi de um estudo da Harvard Business Review. Tem outras pesquisas que trazem um número um pouco menor e outras pesquisas que trazem, inclusive, um número um pouquinho maior do que esse, como a pesquisa do Gartner, que está apontando para 85%. Eu preferi trazer a média de 80% aqui entre essas pesquisas. Mas é um número alarmante, né? Principalmente se a gente voltar atrás, e como o Alexei falou, né, contar a história da tecnologia, né, quando a gente começou a usar e focar em projetos de tecnologia, esse número de falha era 40%. E hoje a gente tem um dobro, né, nos projetos com essa nova tecnologia. Então, é um número bem alarmante. Bom, mesmo assim, né, com toda essa hype que a gente tem do momento da tecnologia, as empresas, né, querendo serem melhores, mais produtivas e também adotarem esse tipo de tecnologia, a gente pode ver em outra pesquisa que 75% das empresas estão buscando incorporar ainda a IA em seus negócios, né? Foi uma pesquisa da Rand que trouxe esse número, mas a gente precisa entender, então, por que a gente tem números tão elevados de falha. E eu resolvi agrupar e trazer aqui 4 itens principais que estão ajudando, né, naquele número de 80%. Bom, o primeiro deles fala sobre não gerar valor para o negócio, né? Então, nessa corrida de entender como a AI pode ajudar o nosso negócio, a nossa empresa, né, uma empresa, eu vou e tento fazer alguma coisa. Só que, ao fazer essa coisa, nem sempre isso gera valor para o negócio. Vamos pegar o exemplo de Copilot, por exemplo. Eu vou usar IA para ajudar os meus desenvolvedores e, com isso, eu acredito que eu vou ganhar performance, né? E, quem sabe, com essa performance melhor, eu consigo, como administrador, usar melhor a minha força de desenvolvedores dentro da empresa para trazer mais projetos e diminuir um pouco de custo, né? E aí eu entendo que, poxa, esse número chegou, né, trouxe uma performance maior para o meu time em 20%. Legal. Mas que impacto isso gera para o negócio? E aí a gente volta naquele case, né, que a gente viu na palestra anterior aqui, que, bom, eu trouxe 20% de produtividade, mas eu estou levando bug para a produção. Será que eu estou gerando impacto para o negócio ou eu estou impactando o negócio de forma negativa, né? Então, é isso que está acontecendo e que isso ajuda a chegar naqueles 80% de falhas. Falta a divisão de ROI, né? Então, eu quero investir em projetos de inteligência artificial, né? Mas eu, como investidor de uma empresa, eu não estou conseguindo enxergar ainda, de uma forma muito clara, esse retorno desse investimento que a gente precisa fazer. Por quê? Porque a gente ainda não tem muitos dados, né, sobre esse retorno de investimento, de acordo com cada um dos casos de uso, de acordo com as diferentes indústrias. Então, é preciso se aprofundar nesse número, estudar um pouquinho mais, para poder ajudar o negócio a comprovar algum retorno de investimento. Ok, a gente vai investir milhões nisso, mas a gente está tentando obter esse retorno em algum momento, numa linha de tempo, né? Ou gerar impacto para o mercado ou para a nossa marca, né, em algum momento nessa linha de tempo. Outro item aqui é que não gera valor para o usuário final, né? Então, a gente vê alguns casos onde a gente está usando AI generativa, e em POCs, por exemplo,
tomamos um tempo em alguma empresa para fazer algum POC para tentar solucionar um problema de um caso de uso de negócio, né? Trazido ali por uma área de negócios, por exemplo, e aí a gente resolve esse problema, faz essa POC, está rodando, bacana, mas quando a gente coloca na mão das usuárias, poxa, isso não está gerando o impacto que a gente pensava que ia gerar, né? E por último, mas não menos importante, a gente fala sobre a qualidade dos dados, né? Então, muitos projetos de AI iniciam, né? Mas como os dados não estão bem organizados e estruturados dentro da corporação, é preciso botar um pé no freio. Opa, para dar certo isso daqui, a gente vai ter que consertar os dados. Então, o pessoal já falou um pouco disso aqui no começo também. Então, esses são os itens que ajudam a compor aquele número de 80% de falha. Bom, para que a gente consiga diminuir um pouco desses números, é importante que a gente entenda, né, que a AI generativa, não vai resolver todos os problemas que existem, né, no ecossistema de tecnologia e dentro das companhias. Não. Existem alguns casos de uso específicos onde essa nova tecnologia pode sim impactar e pode ajudar. Como, por exemplo, no desenvolvimento de software, a gente está falando lá do Copilot, né, para poder ajustar, auxiliar, né, no desenvolvimento. A automação de testes, né, isso também vai trazer um impacto, pode gerar código com mais qualidade. Quando a gente fala em marketing mídia, né, a AI generativa pode ajudar na criação de e-mails marketing, de campanhas, né, de forma geral de ads, na geração de conteúdo, na produção de mídia. Isso a AI generativa pode ajudar muito. Em saúde, por exemplo, a gente vê a AI ajudando em descobertas de novas medicações, né, em criação de dados médicos sintéticos que ajudam nessas descobertas de novas medicações e até o mapeamento, né, de doenças. Gestão de operações clínicas também. E aí aqui a minha AI, que não é generativa, ela falhou, que ela botou um lorem Y ali no finanças, tá bom? Mas, ok, não foi programado. Bom, em finanças a gente tem processos de antifraude, por exemplo, né, que a IA pode ajudar muito. A IA para ler ou sugerir investimentos, né, o melhor investimento, né, nessa indústria. Manufatura, a gente tem a IA ajudando em desenvolvimento de novos produtos, em controle de qualidade, em manutenção preventiva também, e o suporte ao cliente. A gente tem ali os chats de atendimento que vão ajudar na análise de sentimento, de compra de produtos, gestão de bases de conhecimento e aí atendimento ao consumidor. Então, esses são alguns exemplos de casos de uso comuns, né, nas diferentes indústrias. Então, para a gente ajudar um pouco a mapear, entender melhor, é preciso fazer esse mapeamento, né, de como ou que caso de negócio, dentro das companhias, a gente pode trazer valor e impacto com a IA generativa. E aí, só fazendo um jabazinho aqui bem rápido, né, a Totrux, né, se você está em alguma empresa que precisa dessa ajuda ali, pensar melhor, bom, qual caso de negócio será que vai trazer mais impacto eu usar essa tecnologia com IA? A gente tem um workshop, né, onde a gente consegue ajudar as empresas a mapear dentro, né, da sua cadeia de valor qual é o caso de negócio que pode trazer mais impacto usando a solução de AI, né? Seguindo aqui. Bom, entendemos um pouco que existem diferentes e distintos casos de negócio, né, que a AI pode ajudar. E agora a gente desce um pouquinho mais e a gente tenta entender a jornada da AI generativa, né? Como que a gente pode usar esses diferentes modelos que essa tecnologia nos permite? Bom, a gente já falou e já passou aqui por alguns deles, né? A gente tem 4 diferentes modelos ou formas de usar a IA generativa hoje em dia, falando mais sobre a forma técnica. A gente tem o Prompt Engineering, né, onde a gente tem criação de prompts ali e pipeline para orientar o comportamento, né, da IA generativa. A gente tem o RAG, né, que a gente falou bastante aqui, que também pode ajudar. A gente tem o Fine Tuning, né, onde a gente pega um modelo pré-tratado, né, e treina ele, vai afinando ele para atender, né, a uma necessidade de um caso de valor para o negócio. E tem os modelos de pré-training, ou seja, aqueles modelos que eu vou ter que treinar ele do zero. Tá? Se a gente for olhar isso numa escala, né, da esquerda para a direita, a gente tem a complexidade, esforço computacional e custo. Então, eu tenho menos complexidade e menos esforço computacional quando eu estou usando aqui o Prompt Engineering, né? Quando eu estou usando o pré-training, é ali onde eu vou gastar mais dinheiro, onde a gente vai ter mais esforço computacional e mais complexidade. Então, saber disso e eleger essa, né, escolher o melhor modelo
para atender, né, resolver um problema de caso de negócio, no determinado momento que eu estou tentando resolver isso, e com esse contexto, também me ajuda, né, nessa entrega de valor que eu preciso. Bom, um outro número importante que a gente traz aqui é que 41% das organizações têm dificuldades para definir e medir os impactos exatos dos seus esforços em GenAI. Todo mundo está querendo usar GenAI hoje em dia, todo mundo está fazendo esforço, mas chega um determinado momento que, e aí? Né? Que impacto você está gerando para o negócio com isso? Né? Ah, eu consegui colocar IA generativa para ajudar o meu time, vou puxar para o meu lado, né, para o time de produto, e o time de produto está conseguindo economizar, por exemplo, 50% do tempo dele escrevendo histórias. Pô, legal, mas que impacto isso está trazendo para o negócio? A gente consegue medir? Né? Então, a gente consegue ajudar isso através de métricas. Falando do ROI, né, um cálculo de ROI, ele pode parecer simples, né? E ele, para calcular o ROI de GenAI, é a mesma coisa que calcular o ROI para qualquer outro tipo de produto. Eu vou ter que fazer o cálculo de benefícios, né, que ele está trazendo, e vou calcular os custos que estão envolvidos com isso. O problema aqui são entender esses benefícios, né? Que tipo de benefício a IA generativa pode estar trazendo para eu colocar nesse cálculo aqui, né? Então, bom, está aqui um resultado do cálculo como exemplo. Eu tenho uma proposta ali de um produto com GenAI que está trazendo 600 milhões ali de benefícios, mas eu vou ter 400 milhões dele de custo, e aí eu vou ter um ROI de 50% nisso daí. Pô, vale a pena investir? Acho que vale a pena investir, né? Não vou ter prejuízo. Então, é um pouco de uma forma bem simplista nesse momento, como que funciona o cálculo de um ROI, e aí vamos falar um pouco como a gente consegue medir essas métricas ali dos benefícios. Bom, a gente viu também, na palestra anterior, a Laís mostrou ali uma espécie de uma pirâmide quebrada ali, com a escala, né, dos valores, ou seja, das métricas. Então, eu tenho métricas de negócio, métricas de produto, né? E métricas também do time que está operando isso, né, que a gente chama de proxy metrics. E é preciso a gente definir essa escala e saber dividir muito bem isso. Então, quando a gente está falando métricas de produtos de AI, a gente tem alguns exemplos aqui, como, por exemplo, as métricas de engajamento, que são as mesmas que as métricas de engajamento de um produto normal, né, onde a gente consegue trazer uma visão de número de usuários que visitaram essa funcionalidade com Generative AI na minha aplicação, de número de usuários que submeteram um prompt, por exemplo, ou de usuários que clicaram na referência indicada como retorno, né, como resposta da minha LLM, por exemplo. Eu tenho métricas de interação, onde a gente vai entender profundamente como que essas usuárias estão interagindo com o nosso produto. Como, por exemplo, qual é a frequência de aceitação das usuárias em cima do que o meu produto de Generative AI ou de AI está retornando, né? A média de conversas para as usuárias, né? Como que a usuária está interagindo com esse produto, se ela está falando muito ou está falando pouco. Talvez, se ela está falando muito, pode ser um indicativo de que eu não estou dando as melhores respostas, né? Dias ativos de uso e tempo de interação médio de resposta de um prompt também. Às vezes o prompt está demorando muito para responder. A qualidade das respostas, né, onde eu consigo medir ali o tamanho médio do prompt da resposta, performance, requisições por segundo, tokens por segundo, e a gente tem métricas de custo ali, como, por exemplo, utilização de GPU, custo de chamada por LLM e todo esse tipo de monitoramento que a gente precisa gerar. Bom, ok. Tenho todos esses modelos aqui funcionando, e para a gente deixar uma forma mais clara, vou tentar trazer três exemplos aqui mais práticos. Por exemplo, eu tenho um produto, né, de um assistente de AI para automação de tickets, né? E aqui são as métricas mais comuns que eu vou usar para esse tipo de produto, como o tempo de resposta, o tempo de resolução, né, a taxa de resolução num primeiro contato que eu tenho, a satisfação da cliente, né, com essa resolução de ticket e o custo por ticket, né? Isso é importante mapear isso, que vai me ajudar na geração de valor. Por exemplo, como o Copilot, aqui eu tenho um assistente como Copilot. Então, eu tenho as métricas mais comuns, que é o tempo, né, que eu levo para complementar uma tarefa, né, a produtividade do empregado, das usuárias, né, que estão usando esse produto, a satisfação também, né, a redução do tempo de treinamento, às vezes eu preciso de algum treinamento ali nesse produto, e a taxa de utilização. Está sendo bem utilizado, não está usado, em que momento está sendo utilizado. E ali, por último, eu tenho um exemplo de um produto que ele é de análise de dados, né? Então, eu tenho como métricas principais ali
por exemplo, o tempo de processamento dos dados, né? A velocidade com que ele toma decisões, a velocidade com que ele gera algum insight para mim, que eu preciso. A gente falou lá no começo ali sobre produtos de dados também gerando isso. Então, essas métricas eu consigo, né, trazer ou estar conectado a essas métricas de produto em si. Bom, um outro exemplo bem prático aqui de como que eu consigo conectar todas essas métricas para gerar impacto no negócio. Então, eu tenho que definir, ou tenho que entender, qual que é o objetivo do negócio, né? O que o negócio espera que o meu produto vai resolver. Nesse exemplo aqui, vamos seguir o exemplo lá de um produto de atendimento, né, que vai ajudar no ticket, né, na abertura de tickets. Eu tenho aqui que o objetivo do negócio é reduzir, né, o custo de atendimento ao cliente em 30%. Eu preciso ser efetivo, eu preciso reduzir esse custo ali. E aí as métricas do meu produto eu vou estar lá como resolução, né, a taxa de resolução no primeiro contato e o custo por ticket. Então, se eu tiver um custo por ticket menor e eu conseguir resolver, né, a maioria dos problemas no meu primeiro contato, obviamente, eu vou estar reduzindo o custo de atendimento do cliente, eu vou ajudar nessa métrica de negócio, né? E aí eu tenho um outro elemento aqui que, às vezes, né, que ainda é um pouco desconhecido. Quais são as métricas do modelo de AI que eu posso utilizar aqui para me ajudar a saber ou a responder o ponto principal, né? O que um produto de AI precisa entregar, né? O que a gente espera que um produto de AI entregue? Acurácia. Eu preciso saber se o que ele está me indicando é o correto, se o que ele está me respondendo é o correto. Se eu pedir para ele, poxa, monta uma imagem para mim de um cachorro na praia, ele está me respondendo uma imagem de um cachorro na praia? Tem algo estranho naquele fundo ali? Ah, tem um cachorro na praia, mas sei lá, tem um cara jogando tênis, que não tem nada a ver com praia. Pô, tem alguma coisa estranha nesse meu modelo, né? Então eu preciso saber isso. Então a gente precisa olhar para essas métricas de modelo para ajudar a gente a entender se esse modelo está respondendo da melhor forma. E nesse caso aqui, por exemplo, esse produto está usando um RAG, e a gente vai olhar lá a precisão, né, com que ele está respondendo as perguntas, ou da resolução dos tickets, por exemplo, né, a taxa de recuperação, ou seja, os documentos que eles estão analisando ali dentro do RAG, ali, qual que é essa recuperação, né, essa taxa, com que velocidade ele está conseguindo olhar e com que assertividade ele está olhando, e a taxa de acerto, né, ele está respondendo certo ou ele está vasculhando muitos documentos, ou muitas linhas de documentos, como a gente viu um case aqui de 3.000 PDFs que alguém trouxe aqui. Será que eu estou olhando muito PDF para trazer uma resposta ou estou conseguindo olhar o PDF certo, né? Tem como a gente medir isso daqui. Bom, e aí é um pouco dessa conexão que a gente vai criar. Então, se o meu modelo estiver fazendo aquilo que eu espero que ele faça, ou seja, me trazer a resposta certa, né, eu vou conseguir melhorar as métricas de produto, que é a taxa de resolução no primeiro contato, o meu custo por ticket vai diminuir, porque eu não preciso passar, por exemplo, para um atendimento humano, eu estou resolvendo isso, e, consequentemente, eu estou impactando essa métrica do meu negócio, que é diminuir 30% a taxa de atendimento. Poxa, com isso eu estou conseguindo comprovar o valor do meu produto de AI, porque eu estou trazendo as métricas certas e estou fazendo aquela conexão da melhor forma. Bom, e aí, por último, mas não menos importante, ainda vem a segunda fase, que essas métricas vão me ajudar no acompanhamento diário do meu produto, na operação dele, né? Coloquei um produto de AI em produção, eu preciso monitorar tudo isso, né? Então, por exemplo, eu tenho um modelo de AI que está sendo usado para detecção de fraudes. Se eu acompanho todas essas métricas no meu produto, né, como observabilidade, eu tenho tudo isso conectado e acompanhando isso diariamente ou frequentemente, né, eu consigo entender que em algum momento a taxa de efetividade começou a baixar. E aí o número de falso positivo aumentou. Poxa, que impacto isso pode gerar em um negócio? Bom, estou falando aqui um modelo de detecção de fraudes. Digamos que esse modelo de detecção de fraudes esteja conectado a um e-commerce, né? E aí esse falso positivo vai dizer que uma usuária que está tentando comprar alguma coisa no meu e-commerce, passar um cartão, eu estou apontando como fraudador. Na verdade, ele não é. Ou seja, eu estou diminuindo a minha taxa de conversão. Eu estou deixando de vender. Então, essa falha está me causando impacto no meu negócio. E pode ser um impacto grande, né? Acompanhando e observando isso, eu posso identificar isso o quanto antes, né? Consertar esse erro e entender que, por exemplo, esse erro ele estava lá na base de dados que estava sendo utilizada para trazer informações transacionais das usuárias. Tinha um problema ali. Quando eu resolvo esse problema, a minha taxa volta ao normal e eu consigo ter o meu produto recuperado. Então, mais uma vez,
é extremamente importante, né, a gente trabalhar com essa nova tecnologia, entender essa nova tecnologia e trazer as métricas mais importantes para o contexto de negócio que a gente está trabalhando. Então, não basta só eu ter uma métrica que está muito focada na usuária. Com essa nova tecnologia, a gente precisa, sim, medir a taxa de efetividade dessa nova tecnologia. E aí existem métricas diferentes para cada um daqueles modelos diferentes que a gente tem, e a gente precisa entender isso para poder, sim, gerar esse valor que o negócio espera. Bom, gente, espero que tenha agregado alguma coisa para vocês, né? A gente tem pouco tempo para falar de algo tão importante aqui que são métricas, então se vocês quiserem falar um pouco mais sobre isso, bom, só me chamar aí no LinkedIn ou no cafezinho aqui que eu vou estar aberto para discutir, eu adoro falar sobre métricas. Obrigado.